Mensagem do dia, alimentando a nossa alma. É isso mesmo, um momento importantíssimo do nosso programa, é o Mensagem do Dia, e quem vai nos conduzir hoje é o nosso reverendo Gedair. Meu querido reverendo Gedair, hoje o nosso Mensagem do Dia, qual é? Beto e amados ouvintes, hoje a nossa mensagem do dia é: a união depende de cuidado e amor. O texto que vai nos levar a isso é 1 Timóteo 5,8, quando diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Tem uma outra tradução que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O nosso tema de hoje é: a união depende de cuidado e amor, e isso é fato. Queremos uma família unida, queremos uma família forte, uma família incrível, exemplar e abençoada. Eu sei que isso é o desejo de todas as pessoas. Nossos desejos devem ser traduzidos em perguntas. Queremos a união da família? E o que vamos fazer para isso? Até que ponto você tem disposição de ir? Não podemos apenas orar, não podemos apenas desejar, não podemos apenas falar, pois oração sem ação é reclamação, desejo sem realização é pensamento, falar sem agir é hipocrisia. Quando buscamos a Deus em sua palavra, encontramos ordens e mandamentos, dicas de ações e atitudes que devemos tomar por causa de nossa fé, do testemunho e da santidade do nome de Deus. Encontramos na Bíblia muitos exemplos do comportamento adequado aos servos de Cristo, que fazem as coisas mudarem naturalmente ao nosso redor. E para melhor, além de tudo. A Bíblia não é só um livro de fé, é um livro de prática. E no texto que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo 5,8, temos uma dica preciosa para a família: a questão do cuidado. Os cristãos cuidam dos seus familiares. E o texto não manda fazer isso. Ele diz que isso é normal, olha só, entre os servos de Deus, por causa de sua fé. Do mesmo modo que não existe cristão sem fé, nem servo de Deus incrédulo. Também não existe cristão que deixa de cuidar da família, porque isso seria negar a fé. Isso seria ser um cristão sem fé. Coisa absurda, a qual Paulo diz que isso é ser pior que o infiel, pior do que uma pessoa não crente. Você quer sua família unida? Então cuide deles. Não pense em merecimento, pois isso seria julgar. Sempre que você pensa se alguém merece ou não alguma coisa, você está julgando. Claro que o julgamento é importante para muitas coisas, e a Bíblia fala a respeito disso. Porém, quando se trata de cuidar da família, precisamos deixar o julgamento de lado. Porque o amor, conforme 1 Coríntios 13, de 4 a 7, não julga. Ele mostra, pelo contrário, a ideia do cuidar. E esse cuidar, ele mostra que é uma prática do amor. Quer provar seu amor por alguém? Cuide dessa pessoa. Cuidar é prover as necessidades, ajudar a enfrentar as dificuldades, ter compaixão e misericórdia. Em resumo, cuidar é ser aquilo que a outra pessoa precisa. Olha só, o que sua mulher precisa? Seja isso, seja mais carinhoso, mais amoroso, mais cuidadoso, mais providente. O que o marido precisa? É de um alimento? É de uma roupa passada, limpa, cheirosa? Seja isso. O que o filho precisa? Seja isso. Vivemos no tempo onde muitos pensam que precisa de coisas e não percebem que, na verdade, nós precisamos é de pessoas, é da família. E tem muitas coisas que nossa família precisa que sejamos. E você irá descobrir que algumas coisas exigem aprendizado. Por exemplo, tem homem que não sabe ser pai de menino, só de menina, e vice-versa. Tem mulher que é incrível como mãe, mas não sabe ser esposa. Tem jovem
que é o melhor amigo de muita gente, mas não sabe ser um bom filho para seus pais. Eu e o Beto, nós estávamos conversando aqui antes do programa e nós estávamos falando sobre isso. Muitas vezes o homem ele sabe lidar e tratar com as pessoas de fora, mas não sabe tratar com o filho e nem com a esposa. Muitas vezes a esposa é toda sorridente com as pessoas de fora, mas quando chega dentro de casa não sabe dar um sorriso para o esposo e nem para os seus filhos. Nós precisamos aprender quanto a isso, a conviver e nós sermos melhores dentro de casa. Olha só, vamos compreender isso. Se você não sabe, ser alguém assim, procure aprender. Aprenda a ser amigo, conselheiro, hospitaleiro, amável, agradável, educado, bom filho, bom marido, boa esposa, bom pai, boa mãe, e assim você estará cuidando e fortalecendo a união da sua família através do amor. E por que fazemos tudo isso? Por que nos importamos com tudo isso? Simples. Porque temos fé e é o que o texto mostra. Aquele que já perdeu a fé não se importará em cuidar da sua família. É o que o texto diz. Esse já negou a fé, se tornou pior do que o incrédulo. Mas a você que tem fé, pratique essa palavra. E que sua família seja fortemente unida e inseparável, em comunhão perfeita para a glória de Deus. Eu quero encerrar, Beto e amados ouvintes, dizendo o seguinte. O texto aqui ele fala a respeito das mulheres que ficavam viúvas nesse tempo em que o apóstolo Paulo escreve. E que ela estava sendo esquecida ou pelos filhos ou pelos netos. E Paulo diz assim, olha, para você que é crente e você não cuida da sua própria casa, você não cuida da sua mãe, ou da sua avó, ou do seu avô, você é pior do que um descrente. Nos dias de hoje nós temos enfrentado isso, viu, Beto? Pessoas que têm abandonado a sua própria casa, a sua própria família. Eu não estou falando só de próprios filhos com relação aos seus pais ou aos seus avós que não têm tido o cuidado para com esses. Paulo diz, principalmente para nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador, se nós negamos isso, nós somos pior do que aquele que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E nós precisamos pensar nisso. Como você está cuidando da sua casa, da sua família? Beto, a palavra é sua. Muito obrigado, pastor Gedair. Olha só, hein, gente, que tema interessante. Cabe a nós assumirmos o nosso papel dentro da família e fazermos o que está para fazermos. E a Bíblia nos aconselha. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, que possamos conhecê-la para então fazermos a vontade de Deus. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado com o nosso programa de hoje.